Uma boa noite a todos, e nós queremos com alegria convidar o pastor Haroldo da AMAS, dizer o recado de Deus nessa noite, essa casa de leis. Por favor, pastor Haroldo, a tribuna é sua. Senhor presidente, peço licença para tirar a máscara um pouquinho, para poder comunicar melhor a reflexão da palavra de Deus e agradecer mais uma vez a oportunidade para estar aqui. Muito obrigado. Sempre que chamar eu venho. É uma honra estar aqui, viu? Obrigado, pastor Anselmo, pelo convite. Uma boa noite a todos. E me alegra estar aqui e poder, nesses poucos minutos, trazer uma reflexão da palavra de Deus que eu creio é muito pertinente para todos nós. Nos Salmos, nós temos assim palavras que nos levam a reflexões muito interessantes. E eu escolhi hoje um versículo que está no Salmo 46, é o versículo de número 10, que diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse versículo, eu recorro muito a ele, porque ele mexe bastante com a minha humanidade. Acho que todos são humanos aqui, né? Não tem ninguém que não seja humano. E nós, por natureza, temos a tendência a ser muito ansiosos, não é verdade? Alguns mais, outros menos. E nos aquietar diante de uma situação, muitas vezes não é fácil. Muitas vezes, quando é uma situação de injustiça que a gente presencia, uma situação que causa temor na gente, e a gente percebe é preciso fazer alguma coisa, é preciso dizer alguma coisa a respeito. Então a gente não consegue se calar muitas vezes. E esse exercício de se aquietar é muito difícil, porque nós temos a tendência de querer fazer, nós somos fazedores, né? Esta é uma casa que faz leis. Isso está intrínseco no ser humano. A gente quer fazer, realizar. Nós nos realizamos realizando. E muitas vezes é lutar contra a nossa natureza, dizer que nós precisamos aprender a nos aquietar e confiar em Deus. Quando o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ele na verdade está dizendo o que Deus está dizendo para ele. E o que ele diz para cada um de nós hoje à noite. Porque há situações que é muito melhor para nós nos aquietarmos. E saber que há um Deus que tem o controle de toda e qualquer situação e que vai fazer o que eu não posso fazer. Tem uma declaração muito interessante, eu creio que muitos de vocês, não todos, devem conhecer, o pastor Silas Malafaia. Ele às vezes sabe polemizar bastante, mas ele fala coisas muito boas, né? Eu amo assim as mensagens dele e procuro extrair sempre aquilo de melhor. Com a minha vida, quando ele disse assim, que Deus, ele aqui, mas acho que vocês me ouvem, né? Olha, sobrou o microfone, que maravilha essa casa, né? Olha só, de repente um falha, tem 37 microfones à disposição, que bênção. E ele diz assim, que Deus não vai mexer uma palha naquilo que eu tenho que fazer. Mas naquilo que eu não posso fazer, Deus vai mover céus e terra para fazer por mim. Nossa, isso é muito profundo. E o melhor, isto é verdade. Deus, naquilo que eu tenho que fazer, Ele não mete a sua mão, porque eu tenho que fazer. Mas quando eu sinto que as minhas forças se foram, quando não tenho mais alternativa, esse é o momento de dizer: Deus, agora eu paro aqui, eu me aquieto e o Senhor vai trabalhar por mim. E Ele trabalha por mim. A Bíblia está repleta de exemplos, eu quero mencionar 2 bíblicos e um do nosso contexto. Um exemplo do Antigo Testamento, quando Deus tira o seu povo de 400 anos de escravidão que viviam no Egito. Deus levanta um homem chamado Moisés para ir lá e liderar a saída desse povo. E ele vai, lidera esse trabalho
impressionante, mas ele enfrenta situações de apuro. E uma já na saída do Egito, quando ele depara com um mar enorme diante dele, e na retaguarda um exército, o exército de Faraó, rei do Egito, arrependido de ter deixado o povo sair, manda o exército de novo buscar o povo, e o povo estava entre a cruz e a espada, como a gente diz, na frente o mar, atrás o exército, não tinha o que fazer. Aquele foi o momento de se aquietar, e Deus agiu. E a Bíblia diz que como ele agiu foi algo impressionante, porque ele abre aquele mar para que o povo possa passar a seco e não ser apanhado pelo exército. Incrível. No Novo Testamento nós temos Jesus numa situação muito linda. Depende do sentido da palavra linda aqui, né? Estava em alto mar com os discípulos dormindo e de repente um temporal se arma. Os discípulos começam a entrar em desespero. Toda a experiência de mar que eles tinham como pescadores que eram, não valeu nada porque eles estavam indo a pique e iam morrer. Eles lembram que Jesus estava dormindo, vão acordar Jesus. E Jesus disse, agora vocês se aquietam porque eu vou trabalhar. E ele acalma aquela tempestade e ninguém sofre dano algum. E contextualizando, eu tenho talvez o melhor exemplo para mim hoje. No mês de setembro, a Amas está completando 50 anos. E Deus me deu a alegria, o privilégio, a responsabilidade de, por 22 anos já, estar coordenando esse trabalho. E eu queria dizer a todos aqui que já houveram situações diversas, que tinha um mar grande diante da instituição e a gente não conseguia passar, que era uma dificuldade enorme, e um exército atrás querendo nos pegar. Houveram situações que tinha um temporal que se armou e o barco da Amas era para afundar e não afundou. E nós tivemos que aprender, eu tive que aprender muito a me aquietar e dizer, Deus, eu não dou conta. Eu não sei o que fazer nessa situação. Complicou de um jeito que foge da minha capacidade. E Deus sempre nos surpreendeu. Tanto que 50 anos a instituição está aí, não é por mérito desse coordenador ou daquele outro, dessa diretoria ou daquela outra. É porque Deus é o sustentador. E a prova desse versículo ela é uma realidade na minha vida, na vida dessa instituição. A maneira como Deus diz, se aquiete quando não tem o que fazer, porque daí eu vou fazer. Eu gosto de dizer que a Amas é um milagre todo dia. Como pode uma instituição que não vende um pacote de arroz, aliás está caro o arroz, né? Não vende um saco de batata, não vende nada, como lá no mercado, né, Arildo? Para ter lucro e pegar esse lucro e aplicar no cuidado de crianças. A Amas não tem lucro de nada, não vende nada. E como é que esse trabalho acontece? Nós temos um investimento mensal de R$90 mil. De onde que esse dinheiro vem? É Deus movendo corações de pessoas para que essas pessoas invistam na vida de crianças e adolescentes atrás de uma placa que se chama Associação Menonita de Assistência Social, que faz lá na ponta esse trabalho acontecer. É aquietando o coração e sabendo que Deus cuida dos detalhes, dos menores até os maiores detalhes para nós quando a gente confia nele. Amém? Queria deixar essa palavra e dizer, convidando todos já a ficarem em pé para nós orarmos, e dizer que Deus, Ele quer cuidar de todos os detalhes, não só da minha vida, mas da vida de cada um que está aqui. E talvez hoje Deus está dizendo a você de uma maneira especial, se aquiete e saiba que eu sou Deus, eu estou no controle dessa situação. Confie que tudo vai dar certo. Vamos orar? Obrigado, Deus, que a Tua palavra nos inspira, nos anima, nos faz ter confiança naquele que pode tudo resolver, que é o Senhor. Quantas vezes, Deus, nós ficamos angustiados, correndo, desesperados, agitados no espírito, na alma, e achando que nós podemos resolver e fazer acontecer, e estamos só nos desgastando. Estamos só perdendo tempo quando o Senhor diz, se aquiete, sossegue o coração, confie em mim porque eu posso fazer. Nos ajude, ó Deus, a perceber até onde nós temos que fazer, mas também quando é momento de parar e dizer, agora, Deus, trabalhe por mim. Abençoe cada um que está aqui nesta noite, Deus, e que isto fique muito claro em cada coração aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, senhor presidente. Estamos às ordens sempre, viu? Obrigado, pastor Haroldo.
pela sua colaboração sempre nessa Casa de Leis. Em nome de Deus e pelo povo, declaro aberta a 23ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Solicito ao secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata resumida da 22ª sessão ordinária realizada em 8 de nove de 2020. Aos 8 dias do mês de setembro do ano de 2020, na sala de sessões da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, com sede na Rua Coronel Vida 211, Centro, no horário regimental, foi realizada a 22ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura, presidida pelo vereador Domingos Everaldo Kuhn, secretariada pelos vereadores Arildo Santos Aleschi e Gilmar Costa, e com a presença dos vereadores Denis Sanson, João Alberto Ferreira da Costa, João Savi e Rogério Seluznik. Havendo o número legal de vereadores, o senhor presidente, em nome de Deus e pelo povo, declarou aberta a sessão e determinou a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia foram apreciadas as seguintes matérias. Em discussão e votação única foi aprovada por unanimidade a indicação 36 de 2020. Em segunda discussão e votação em separado, foram aprovados por unanimidade os projetos de lei 5.563 e 5.571 de 2020 e o projeto de resolução 141 de 2020, sendo que o projeto de lei 5.563 de 2020 foi a votação nominal. Em primeira discussão e votação em separado, foram aprovados por unanimidade os projetos de lei 5.573 e 5.576 de 2020. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente lembrou que a próxima sessão ordinária será realizada em 15 de setembro, no horário regimental, constando na ordem do dia a discussão e votação única do requerimento 58 de 2020, a segunda discussão e votação dos projetos da Lei 5.573 ao 5.576 de 2020 e primeira discussão e votação do projeto de Lei 5.568 de 2020. Agradeceu a presença de todos, em nome de Deus e pelo povo, declarou encerrada a sessão, da qual, para tudo constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelos senhores presidente e primeiro secretário. Em discussão, a ata lida. Aprovada por todos. Convido o vereador primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente da sessão. Do Executivo Municipal, ofício número 284 de 2020, encaminhando para apreciação desta Casa o projeto de lei número 5.581. Do Executivo Municipal, ofício número 285 de 2020, encaminhando a esta Casa de Leis o projeto de número 5.582 para apreciação. Do Executivo Municipal, ofício número 289 de 2020, para apreciação desta Casa, o projeto de lei número 5.583. Do Executivo Municipal, ofício número 293 de 2020, para apreciação desta Casa de Leis, os projetos números 5.584, 5.585, 5.586, 5.587 e 5.588. PSDB, Comissão Provisória Municipal de Palmeira, ofício número 2 de 2020. Ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, com os cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar o espaço do plenário para a realização de convenção municipal do Partido da Social-Democracia Brasileira para a escolha de candidatos que irão disputar as eleições municipais deste ano. Desta maneira, informamos que a mesma irá acontecer no dia 12
Atrasado. Já foi. Só para registrar. De setembro de 2020, com início às 10 horas, com previsão de término às 12 horas. Ressaltamos que serão tomados todos os cuidados devidos à pandemia de Covid-19. Assina a presidente da Comissão Provisória Municipal, senhor Marcos Ribas. Do Executivo Municipal de Palmeira, ofício número 299 de 2020, ao Poder Legislativo do município de Palmeira, excelentíssimo senhor presidente, pedido de instauração de comissão de ética, quebra de decoro parlamentar, conduta incompatível com a atividade parlamentar. O município de Palmeira, senhor presidente, vem sendo alvo de fake news há vários anos e tal fato tem sido noticiado pelo Poder Executivo ao Legislativo em várias oportunidades. Não podemos deixar de observar que vários requerimentos encaminhados ao Poder Executivo por esta respeitável Casa de Leis são idênticos ou até mesmo cópia fiel de requerimentos de vereador postados no Facebook de Adriano Silva Lemos. O codinome Adriano Silva Lemos foi usado para propagar inúmeras notícias falsas contra agentes políticos, servidores municipais e administração pública municipal, seja o Poder Executivo e Poder Legislativo. Especialmente o Poder Legislativo foi alvo da denúncia da Igreja Quadrangular, cuja denúncia tentava sustentar um suposto favorecimento do Poder Executivo a membro da citada igreja e que atua junto à Câmara Municipal. Várias outras denúncias falsas foram propagadas aos mais variados órgãos de controle externo por Adriano Silva Lemos e por Vanessa Silva Lemos. Os fatos acima já são do conhecimento de todos, contudo, recentemente chegou a nosso conhecimento fatos e provas de extrema gravidade que foram imediatamente encaminhados às autoridades competentes. Se trata de provas de todas as denúncias falsas e fake news criados com o propósito de denegrir a imagem da atual administração, configurando-se em uma conspiração política para confundir e enganar a população. Em outras palavras, todas as denúncias foram elaboradas por um grupo de pessoas com o intuito de se destacar politicamente, sendo que dentre estas há a citação do vereador Denis Sanson e inclusive documentos produzidos por este. Segundo as provas já enviadas ao Ministério Público, o citado vereador participava de um grupo de pessoas com o intuito de utilizar do perfil Adriano Silva Lemos e Vanessa Silva Lemos com o propósito de propagar fake news para se promover politicamente. Tal grupo era constituído pelo vereador Denis e ex-servidora municipal, senhora Carla Turmina, ex-controladora geral do Executivo, pessoas da sociedade civil e organizações sociais, como, por exemplo, o Instituto Atos, do qual o vereador é integrante, e Observatório Social. Estamos perplexos com todas as provas encaminhadas ao Ministério Público, especialmente pela conduta do vereador, sendo em que todas as provas são de autoria do próprio vereador, de familiares destes ou de pessoas de seu grupo de fake news. É necessário repensar e relembrar o que é ser vereador. A função de vereador é muito mais antiga que a de prefeito. Até a proclamação da República, os municípios eram administrados por suas câmaras de vereadores. A palavra vereador vem do verbo verear, significa
pessoa que vereia, ou seja, que tem a incumbência de vigiar pela comodidade e bem-estar dos munícipes, e o bem-estar dos munícipes jamais é alcançado pela prática de fake news. Segundo o dicionário online de português, assim define o estrangeirismo, fake news, notícias falsas. Quaisquer notícias e informações falsas ou mentirosas que são compartilhadas como se fossem reais e verdadeiras, divulgadas em contextos virtuais, especialmente em redes sociais ou em aplicativos para compartilhamento de mensagens. Os atos relacionados à criação, à divulgação e à disseminação de informações falsas podem ser enquadrados em pelo menos 8 artigos do Código Penal e 1 do Código Eleitoral, com penas que vão desde a aplicação de multas e até a prisão e perda de direitos políticos. No caso de Palmeira, tanto o Poder Executivo como o Legislativo foram alvos de orientações motivadas pela crescente disseminação de notícias falsas, as fake news, nas redes sociais, especialmente no Facebook e WhatsApp, causando pânico e temor, bem como aumentando a intranquilidade e insegurança da população, até mesmo neste momento de pandemia. Já noticiamos a este Poder Legislativo a propagação de notícias falsas sobre a Covid em nosso município, à época da ocorrência dos fatos, e pedimos pela apuração da conduta ética do vereador Denis Sanson pela disseminação de notícias falsas sobre a pandemia em nosso município. Até o momento não temos nenhuma informação sobre as providências adotadas por esta Casa de Leis. Nesta oportunidade temos o dever de lhes informar sobre as provas enviadas às autoridades competentes, dentre as quais há a prova de que o perfil de Adriano Silva Lemos era utilizado pelo vereador Denis Sanson com o propósito de divulgar fake news. Dentre as várias provas, há pautas de reuniões realizadas com o grupo de fake news, as quais deixam claro que o uso do perfil citado tinha o único objetivo de enaltecer o nome deste vereador e desmoralizar a administração pública. Encaminhamos em anexo a íntegra da notícia de fato número 0098 20 0000123-2 perante o Ministério Público, que apresenta as provas e imagens que não deixam dúvidas sobre a conduta indevida, ilegítima e ilegal do vereador, devendo vossas excelências adotarem de imediato as medidas legais constantes da Lei Orgânica Municipal para o fim de dar início à cassação do mandato deste. É o que se requer. Palmeira, 14 de setembro de 2020, Edira Brechac, municipal. O vereador Anselmo Heinecker Osório, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria de Obras e Infraestrutura que seja realizado patrulhamento e cascalhamento na estrada do Boqueirão, próximo à propriedade do senhor José Baniuque. O vereador João Alberto Ferreira da Costa, no uso de suas atribuições legais, propõe a indicação à Secretaria Municipal de Obras que providencie o mais breve possível a realização de contenção de águas pluviais que adentram em residências na Avenida 7 de Abril e Pedro Zavadski, no bairro do Rocio 1, nesta cidade. As comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Urbanismo e Obras Públicas, no uso de suas atribuições legais, propõem o requerimento ouvido plenário
prazo de 15 dias para melhores estudos e emissão de parecer ao projeto de lei número 5.550. O vereador Marcos Ribas requer, de conformidade com o disposto no regimento interno da Câmara Municipal, em seu artigo 129, retirada da pauta de votação do projeto de lei número 5.577 de 2020. O vereador Marcos Ribas requer, ouvido o plenário, seja encaminhado expediente às concessionárias permissionárias e autorizadas dos serviços de telecomunicações e distribuição de energia elétrica para que sejam removidas dispositivos inservíveis que tenham sido instalados em locais públicos em razão da prestação deste serviço. O vereador Denis Sanson requer, ouvido o plenário, seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações a respeito do agendamento de procedimento cirúrgico para a paciente Lilian Aparecida de Campos e se existe previsão para esse agendamento. Projeto de lei súmula declara de utilidade pública a Associação Valores em Construção, ASVEC, artigo 1º, fica declarada de utilidade pública a Associação Valores em Construção, associação de direito privado constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, com finalidade de atender a todos a que a ela se dirigem, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa, com sede e foro no município de Palmeira, Estado do Paraná, registrada no CNPJ sob número 34.231.900/001-61 e finalidades constantes de seu estatuto. Esta proposição é do vereador Anselmo Heimbecher Osório. Das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Urbanismo e Obras Públicas, pareceres aos projetos de leis números 5.578 e 5.579. Este era o expediente, senhor presidente. Solicito ainda ao secretário que proceda à verificação da presença e se existe vereador inscrito para usar a palavra durante o expediente. Estão presentes todos os senhores vereadores e não há vereador inscrito para uso da palavra. Ordem do dia. Em discussão única em bloco de requerimentos 58 e 59, 2020. O vereador Denis Sanson, no uso de suas atribuições legais, requer, ouvido o plenário, seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Urbanismo, solicitando informações a respeito do envio de projeto alterando a Lei Complementar número 15 de 12 de 2019, que dispõe sobre o Código de Obras do município de Palmeira, regularizando os recuos frontais, reduzindo para 3 metros, conforme combinado com empresários ligados à construção civil. As comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Urbanismo e Obras Públicas requerem, ouvido o plenário, prazo de 15 dias para melhores estudos e emissão de parecer ao projeto de lei número 5.550. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.573, 2020.
do Executivo Municipal autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Valor: R$ 265.870,70, que vai para a Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Relações Públicas. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, projeto de lei 5.574/2020. Do Executivo Municipal autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Valor: R$ 50.000 para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, projeto de lei 5.575/2020. Do Executivo Municipal autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Valor: R$ 296.000, que vai para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, projeto de lei 5.576/2020. Do Executivo Municipal autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Valor: R$ 2.300, que vai para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.568/2020. Do Executivo Municipal autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Valor: R$ 400.000 para a Secretaria Municipal de Urbanismo. Discussão, senhor presidente? Sim. Senhor presidente, essa suplementação, R$ 400.000, é para ser realizada uma licitação pela Secretaria de Urbanismo para fazer um mapeamento da nossa cidade. É aquela foto aérea. Inclusive veio funcionário da prefeitura aqui, a controladora, mais um engenheiro da prefeitura, justificar. Falaram que era uma exigência do Tribunal de Contas. Nos mandaram alguns documentos, o qual nesses documentos não ficou demonstrado essa exigência, apenas para que os vereadores fiquem sabendo disso, e que eles vieram aqui falar para nós que o custo disso era 400 mil, e analisando a gente viu que é 900 mil reais. Então acho que gastar um dinheiro desse, no momento o qual estamos passando nesse momento, para fazer foto aérea do município, para tributar e cobrar mais imposto à população, isso seria uma sacanagem muito grande com a população de Palmeira. Então, eu gostaria de deixar aqui todos os vereadores avisados do que se trata essa intenção e que, se o prefeito quer fazer isso, ele que faça via decreto, não mandar aqui para nós. Ele está jogando nas nossas costas a responsabilidade para fazer essa suplementação, para que ele possa fazer essa licitação. E se ele insistir em querer fazer essa licitação, eu acho necessário, talvez, nós, como vereadores, intervir por meio judicial para impedir que isso aconteça. É um descaso com a população, isso que ele está querendo fazer. Seria apenas isso, senhor presidente. Obrigado. Em discussão? Sim. Só dizer que o nobre vereador Denis me parece que não tem razão, porque o prefeito não iria lançar um imposto sem uma exigência do tribunal, sendo que ano que vem ele não é o prefeito, né? Não teria sentido ele fazer isso. Se ele fosse continuasse no mandato, até eu acreditaria. Mas eu também vejo que não teria sentido, no final do mandato, sem uma exigência legal, o prefeito mandar um projeto de lei desse para a Câmara, no sentido de fazer, né? Geralmente, final de mandato, a gente fecha as torneiras, fecha as contas,
para entregar para o próximo gestor em ordem, e não contrataria um serviço desse se não fosse por uma exigência legal. Então, esse é meu entendimento sobre esse assunto. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam no seu encontro. Reprovado por maioria. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.578/2020. Do Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo a proceder à concessão de direito real de uso resolúvel de imóvel urbano e da outras providências. Votação nominal. Senhor presidente, Sim. só para pedir para o primeiro secretário esclarecer sobre qual projeto é esse, só para ficar claro. Bom, eu não posso, esses projetos, na verdade, tinha entrado, bom, deixa eu ler a justificativa, quem sabe eu tenho a minha explicação pessoal, mas vou ler a justificativa, então. Do Executivo Municipal, então. Foram projetos que foram discutidos ao longo da... Senhor primeiro secretário, se me permite, como ele estava em discussão, eu estava dando uma olhada, até ia comentar um pouco sobre ele. Esse é aquele projeto que oferecia uma concessão resolutiva ali no centro cívico lá. Não é bem isso, mas é onde está a empresa Jonker. E aí nós retiramos, né, pedimos aqueles adiamentos, e o município encaminhou ele de volta. Eu estava vendo o projeto hoje, até consultei alguns dos assessores aqui da Câmara, porque ele está relacionado a uma outra lei, não aquela lei que oferecia a possibilidade da doação, né, que nós comentamos. Esse oferece a possibilidade apenas da utilização, né, por parte de quem vencer a licitação, no caso lá. Então, pelo que eu vi, é esse. Eu também, ali no corpo do projeto, é tudo de uma forma bastante técnica, então às vezes a gente precisa um pouco mais de esclarecimento. Perguntei hoje para o pessoal aí da casa, da área jurídica, o Ivan, o doutor Ayrton, e eles também entendem que desta forma o projeto não vai para aquela possibilidade de doação, e sim a possibilidade de uma concessão para uso, enfim. Mais ou menos esse é o caso daquele projeto, me parece. E o que vem na sequência também foi aquele desmembramento dos dois, né? Parece-me que é isso. Perfeito. Até só enriquecendo, o que talvez até é ilegal e vai contra a lei, tivemos empresários ou empresárias se justificando aqui e tal na casa, né? Mas agora então é nessa forma da lei como o vereador João Alberto bem esclareceu. É esse, vereador Denis. Só para ficar bem claro, senhor presidente, para não haver confusão. Esse projeto trata daquele de uma reunião que teve com o representante da empresa Jonker ou com o do Mário... Da empresa Jonker. É que são dois, né? Tá. Senhor presidente, bom, como é a primeira discussão, então acho que daria para cada um votar como imaginar, mas dependendo, eu vou tirar daí as próximas semanas para tirar conclusões melhores aí. Mas hoje eu vou ser contra, só para ficar bem claro. Votação nominal. Vereador Rogério Xelusnek. Sim. Vereador Marcos Ribas. Sim. Vereador João Savi. Não. Vereador João Alberto. Voto sim. Vereador Gilmar Costa. Eu voto não. Vereador Denis Sanson. Hoje meu voto é não. Vereador Arildo Santos. Eu vou votar não. Meu voto é pelo sim. Vereador Domingos Everaldo. Sim. Reprovado.
Em primeira discussão, o projeto de lei 5.579/2020. Do Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo a proceder à concessão de direito real de uso resolúvel de imóvel urbano e da outras providências. Discussão, senhor presidente? Sim. Só para ficar claro, esse então é o que trata do imóvel onde hoje se encontra o Mário da Ferral? Seria isso? Perfeito. Votação nominal. Vereador Rogério Xeluzia. Sim. Vereador Marcos Ribas. Sim. Vereador João Savi. Sim. Vereador João Alberto. Voto sim. Vereador Gilmar Costa. Sim. Vereador Denis Sanson. Sim. Vereador Arildo Santos. Sim. Meu voto é pelo sim. Vereador Domingos Everaldo. Sim. Aprovado por todos. Encaminha a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação os projetos de lei 5.580 ao 5.588/2020. A Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização os projetos de lei 5.582 ao 5.588/2020. A Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Meio Ambiente os projetos de lei 5.580 e 5.582/2020. E a Comissão de Urbanismo e Obras Públicas o projeto de lei 5.581/2020, para análise e emissão de pareceres. Encaminha também o ofício 292/2020 do Poder Executivo à Procuradoria da Câmara para orientações. Escrito para explicação pessoal, os vereadores Denis Sansão e Pastor Anselmo. Denis Sansão, requerimento verbal. Pastor Anselmo, pandemia Covid-19. Com a palavra, vereador Denis. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, acho que todos aqui concordam que a primordial função do vereador é a fiscalização aos atos do executivo e, consequentemente, aos atos do prefeito, né? Então, nos últimos dias aí, se murmuriou muito na cidade, saiu, né, como dizem, um falatório muito grande e as evidências ficaram demonstradas de um certo acontecimento. Todos aqui nós sabemos que o atual prefeito, Edir Avrechac, ele não tem outra renda a não ser a renda de prefeito, né? Não tem uma outra profissão, até porque ele era concursado funcionário público municipal. E agora chegou até nós o conhecimento nosso de que ele comprou uma casa aqui nessa cidade de R$1.200.000. Então eu acho que nós vereadores temos uma obrigação, como nós fiscais, de saber do prefeito Edir Avrechac, se ele não tem outras rendas, de que renda ele obteve para poder comprar um patrimônio milionário desse e que eles nos informem quanto a isso. Gostaria de fazer esse requerimento verbal, senhor presidente, para que seja expedido um requerimento ao prefeito para que ele nos informe de onde provém a renda para que ele possa comprar uma casa de R$1.200.000 e pós retorne essa resposta para nós, que nós possamos encaminhar para o Ministério Público para que ele analise se há necessidade ou não de fazer algum procedimento investigatório sobre isso. Seria apenas isso, senhor presidente. Senhor presidente, me inscrevi para falar sucintamente, até porque temos 3 minutos só, sobre o tema pandemia Covid-19. Estive especialmente na sessão anterior ausente e também numa quinta-feira, porque tinha dado aí carona para 2 cidadãos palmeirenses que vinham de Vitimarsum para Palmeira. Logo em seguida me comunicaram que tinham testado positivo para o Covid e acabei eu tendo que ficar uma quarentena, ou pelo menos entrar em quarentena,
e fazer o teste também, um tanto, é uma situação um pouco chata, aqueles cotonetes dentro do nariz da gente, né, e tal, mas pela graça de Deus testei negativo e já logo em seguida fui liberado e estamos aí na ativa. Mas eu queria estender um pouquinho mais sobre esse tema. Senhor presidente, eu quero acreditar que a população, não só de Palmeira, mas a população em geral, Ponta Grossa, Curitiba, já estão assim um tanto extenuados pela situação da pandemia. Não vai ter mais, penso eu, muito breve, decreto, lei, não vai ter polícia que segure a população. Isso eu vi com os meus próprios olhos, eu não sei se foi comentado aqui na casa enquanto eu estive ausente, numa sessão, mas mesmo no município de Palmeira a gente vê grandes aglomerações em festas, em bares e coisas assim. Com isso eu não estou direcionando a minha crítica a esse dono de estabelecimento ou a aquele, eu estou dizendo que a população não está aguentando mais, e até porque a gente vendo em cidades maiores, também isso tem acontecido em Ponta Grossa, tem acontecido em Curitiba, casos de polícia, mas a gente vê em cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro, que até hospitais de campanhas acabaram não sendo instalados e a população não deu aquele boom, né, de casos da pandemia ou de contágio. As praias também lotadas. Eu quero dizer que essa questão do Covid-19 está com os dias contados, porque também o verão está aí, já às portas, logo, logo, então, estaremos saindo. Só para dizer, senhor presidente, então, desse desconforto que a população passa, as igrejas passam, as escolas passam, nós, para nos cumprimentar, não sabemos se damos a mão, se abraçamos, e, enfim, a situação fica um tanto quanto constrangedora. Mas esse tempo, eu quero dizer que está passando, se é que praticamente já não passou, senhor presidente. Muito obrigado. Como nada mais existe ser tratado, lembramos aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 22 de setembro, no horário regimental, constando na ordem do dia discussão e votação única dos requerimentos número 61 e 62 de 2020 e das indicações 37 e 38 de 2020, e a segunda discussão e votação dos projetos de lei 5.568, 5.578 e 5.579 de 2020. Agradeço a presença de todos, em nome de Deus e pelo povo. Declaro encerrada a presente sessão.